Assim, às 10h08, a gente vai abrir o nosso quadro de prestação de serviço com o inspetor Saúde, Cláudio Lima. Tudo bem, professor? Como vai? Seja muito bem-vindo, hein? Olá, Danilo, bom dia. Tudo bem, Tudo bem? professor? Tá me ouvindo? Tranquilo? Sim, perfeitamente. Maravilha, Danilo. Bom dia, obrigado pelo convite. Estamos à disposição a bater esse papo aí legal sobre os alimentos, sobre saúde. É importante, né? É importante mesmo para a gente falar dos perigos escondidos na cozinha, conservação de alimentos, a validade dos produtos, cuidados que a gente precisa ter no dia a dia, não é? Como comer fora de casa, o descongelamento dos alimentos, dicas práticas, não é? Para a nossa rotina aí. Como você é formado, não é, em engenharia de alimentos, eu queria começar por aí, professor. Queria falar sobre um assunto polêmico, que é a questão do prazo de validade dos alimentos, não é? Um assunto até que eu já abordei aqui no Do Bom e do Melhor, tempos atrás, deu o que falar com os ouvintes, a repercussão foi muito grande, mas, afinal de contas, podemos ou não consumir alimentos fora da validade? Não estou falando 3 anos fora da validade, mas o produto vence hoje, dia 1º de junho. Amanhã eu já não posso consumir, professor? Oi, Danilo. Não, na verdade, a indústria ela tem um prazo, né? Faz os testes e o alimento tem aí que vai na embalagem, né? Então, a embalagem diz lá, consumir até o dia tal, que dia é hoje? Dia 1º de junho, né? Até 1º de junho. Aí, após aberta a embalagem, consumir e até, por exemplo, 3 dias. Então, a gente tem que ficar alerta, porque a embalagem traz 2 tipos de validade. Um para o produto fechado e um para o produto após aberto. O que acontece muito é que as pessoas se confundem. Às vezes elas acham que a validade para o produto fechado está valendo também para o produto aberto. E isso não é verdade. Você sabe que existia, não é, aquela frase, não é? Na época dos meus avós, na época dos meus pais, né? Antigamente não tinha validade, todo mundo consumia e não tinha problema nenhum, né? E eu estava dando uma olhada, uma pesquisada que em países como a Holanda, Alemanha, Reino Unido, Canadá, Portugal, existe um tipo diferente ali, uma classificação diferente, né? Eles usam o best before, que na tradução livre significa melhor consumir antes, e também o use by, não é isso? Que aí você também tem até quando o produto ele está na validade, não é? E a associação, isso aqui é porque a Associação Brasileira de Supermercados fez uma pesquisa e que traz aqui uns números, né? 43% das perdas nos supermercados, equivalente a 3 bilhões de reais, são referentes a produtos descartados no lixo por conta da validade. Isso existe uma lei, né? Você precisa descartar. Os varejistas não podem, os comerciantes não podem comercializar produtos que estejam vencidos, né? Mas aí esses países todos que eu citei, eles usam essas 2 nomenclaturas, né? O best before e essa outra nomenclatura que você então pode consumir o produto, ele continua dentro da validade, só que ele não vai ter ali talvez os valores nutritivos adequados, pode não ser até tão gostoso, né? Queria saber a sua opinião sobre esse assunto, professor. Então, Danilo, os alimentos sim têm uma validade. Por que tem a validade? Porque são feitos testes. A indústria faz testes antes de soltar o produto. Faz muitos testes. Testes microbiológicos, físico-químicos, né? Então ele vê se o produto vai desenvolver algum micro-organismo que cause doença, ou se vai desenvolver algum micro-organismo que estrague o alimento, mesmo que ele não cause doença. E também mudanças físico-químicas, por exemplo, se o alimento vai ficar rançoso, se o alimento vai ficar amargando, enfim, quais as alterações, às vezes alteração até de cor, porque a gente come primeiro com os olhos, né? Então, se o alimento fica com a cor alterada, ele, apesar de estar bom, algum alimento, ele pode ser rejeitado pelo consumidor. Então, existe todo esse teste para chegar naquele produto final, né, e dizer, vale tantos dias. Aí, nesses casos aí da validade, o alimento... Danilo? Estou te ouvindo perfeitamente, professor. Então são feitos todos esses testes
E aí, depois disso tudo, de todos esses testes, é que a indústria solta. E vale a gente falar aqui que a nossa indústria brasileira, que muitas vezes é criticada aí, ela é muito exigente também, sabe? A nossa indústria, ela é muito rigorosa, inclusive de higiene aqui no Brasil, são muito fortes. Se você fizer uma viagem aí para o exterior, você vai ver muita coisa esquisita, muita coisa errada. Então, assim, a nossa Anvisa, a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela é bem atual, bem atualizada com relação a informações, aos dados científicos e aplica tudo direitinho. Então, assim, os nossos alimentos hoje no Brasil, essas datas de validade devem ser respeitadas e seguidas, porque realmente elas passam por muitos testes. Mas então, bom, tem muitos ouvintes que estão entrando agora aqui na nossa live, né, no WhatsApp. O professor já respondeu, mas para que não tenha a dúvida, né, para a gente esclarecer mesmo essa questão. Então, a indústria não vai colocar lá, evidentemente, né, mas então existe alguma margenzinha ali, né, professor, nos produtos? Sempre tem alguma margem, porque ela faz, por exemplo, o produto vale 15 dias, vou dar um exemplo aqui. Aí ela coloca que vale 12, porque ela tem que ter uma margenzinha de segurança, né? Maravilha. Então, assim, se o queijo venceu agora, meia-noite do dia 1º de junho, tá, vale até 1º de junho. Quando for meia-noite, o queijo não vale mais. Não é assim. No dia seguinte, né, ainda está valendo ali. Professor, ainda sobre os alimentos, né? Eu queria entrar agora numa outra dúvida que a gente sempre tem, né? Sobre o descongelamento de alimentos. De novo, né? Nem tudo que a gente lê ali e vê na internet é verdade, por isso que é importante a gente ter um especialista, uma pessoa que entenda para nos ajudar, não é? Eu estava vendo que não se deve descongelar os alimentos em temperatura ambiente. Então, eu tiro lá o Chester para o Natal e deixo descongelando num recipiente ali no balcão da cozinha. Temperatura ambiente. Isso é mito ou isso é verdade? Tem alguma procedência nisso aí, professor? Verdade, viu, Danilo? A gente não deve descongelar nenhum produto na temperatura ambiente. O que acontece é o seguinte: você imagina uma peça de carne, carne aí, meio quilo. Então, essa carne, se você colocar em cima da bancada, da pia, por exemplo, ela começa a descongelar da superfície até chegar no centro do produto. Então, se na superfície descongelou, quando o tempo vai passando até que descongele o centro do alimento, a superfície já ficou exposta à temperatura ambiente por mais tempo. Então, por que a gente diz para descongelar na geladeira? Porque o alimento vai ficar, na pior das hipóteses, na temperatura de refrigeração. E na temperatura de refrigeração, ele está seguro. Então, devemos descongelar dentro da geladeira? Sempre. Tem gente que descongela, tá com pressa, coloca embaixo da torneira, né, a água, coloca no ventilador, coloca de todo jeito aí. Agora, e a questão do micro-ondas pode ser usado nesse caso? Pode, né, professor? Pode sim, pode sim. Micro-ondas é seguro porque o descongelamento ali é rápido e também já é testado. Já que ele está falando de congelamento, tem alguns alimentos, alguns produtos que sim funcionam muito bem congelado e tem ali o prazo de validade, né? Agora outros não. E aí também existem muitas dúvidas, né? Eu sei que ovos frescos na casca, bem cozidos, esses não são indicados, não podem ali ser congelados, né? Agora, algum alimento, professor, que é muito comum das pessoas congelarem e não é indicado? Danilo, falhou aqui a ligação. Nós estamos aqui com um probleminha, né? Diz aí de novo, rapidamente. Não, qualquer coisa a gente vai por telefone, não tem problema nenhum, mas eu vou reforçar aqui a pergunta, professor. Eu estava dizendo sobre o congelamento de alguns alimentos, né? Alguns são indicados e outros não, como os ovos frescos, na casca, né? Bem cozidos. E quais alimentos que normalmente as pessoas congelam que não é indicado? Danilo. Acho que agora perdemos o professor de vez, né?
Vou pedir para a Maria Eugênia Cottait, aqui a nossa técnica, dar uma força aqui, seja no Skype ou no VMix, no telefone, para a gente continuar esse bate-papo super importante de prestação de serviço com o Cláudio Lima, né, o inspetor saúde, que é engenheiro de alimentos, já foi tirando várias dúvidas e explicando para a gente que então o descongelamento dos alimentos deve ser feito dentro da geladeira e não em um ambiente ali aberto, não é? E os ouvintes já estão aqui com perguntas, e assim que a gente reconectar com o inspetor saúde, a gente repassa aqui, viu? O Romeu Mota Castanha, o Paulo Henrique Bonetti está aqui com a gente, ele disse que vai fazer um picadinho hoje na hora do almoço. Quem mais aqui? O Matos Filho, o Rafael Ross também está aqui mandando mensagem, o Luiz Pazini, bom dia Bandeirantes. João Campos, o seu programa dá uma baita vontade de ouvir rádio, como sempre ouvi durante a vida. Muito obrigado, viu, João? Obrigado mesmo pelo carinho. Quem mais aqui? O Edilene Soares, né? Mais um excelente assunto. Assim que a gente voltar, viu, Edilene, com o inspetor, com o professor, né? Com o inspetor saúde Cláudio Lima, eu vou repassar as suas perguntas, as suas dúvidas aqui. O Fabiano Oliveira e a Ana Maria também está aqui participando, elogiando o nosso convidado, não é? Parabéns, Cláudio, você é um sucesso, né? A Cleide de Santos também está aqui conosco. Estamos tendo probleminhas, mas isso faz parte de um programa ao vivo e não tem problema nenhum. A gente só precisa testar antes, né? Quando a gente testa antes, a gente evita essas falhas no meio do caminho, mas que fazem parte. A gente já vai reconectar aqui dentro de instantes com o inspetor saúde, o Cláudio Lima. Tá difícil, uma hora vai, a gente vai conseguir falar, ou não, né? Pode ser que a gente não consiga, né? Mas é por isso que a gente precisa sempre antes testar, fazer toda a conexão direitinho e pra gente não ter problemas no ao vivo, né? Vamos fazer o seguinte, como a gente tem aqui uma carga de break para pagar, a gente vai pro intervalo comercial rapidinho, que daí dá tempo da nossa produção aqui entrar em contato com o inspetor saúde, com o Cláudio Lima, pra gente retomar o nosso assunto e repassar as dúvidas dos nossos ouvintes, que é o mais importante, né? Então a gente vai pro intervalo comercial, rapidinho, a gente tá de volta. Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Com a verdade. Rede Bandeirantes de Rádio. Tudo de bom. Bom. Do bom e do melhor. Bandeirantes. Lá em casa tem sabor. Lá em casa tem Italac. Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem Italac. Lá em casa tem sabor. Italac. No Brasil inteiro tem. Lá em casa tem Italac. Em julho, os Jogos Olímpicos de Paris. Faltam 55 dias. A gente não vê a hora. Olimpíada na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Carolina. Leve para casa os iogurtes que vão surpreender toda a família. Iogurtes Carolina. Rede Bandeirantes de Rádio. Tudo de bom. Bom. Do bom e do melhor. Bandeirantes.
Vem aí a edição 2024 do Prêmio Band Cidades Excelentes, uma iniciativa do Grupo Bandeirantes e do Instituto Áquila em reconhecimento às melhores práticas de gestão pública. Vamos conhecer e premiar projetos inovadores nas áreas da educação, saúde, mobilidade, sustentabilidade, ordem pública, governança, transparência. Informações no site prêmiocidadesexcelentes.band.ol.com.br. A premiação da etapa estadual será em junho e a nacional em julho. Oferecimento AEGEA. Nossa natureza movimenta a vida. Trânsito. A Radial Leste já está com trânsito bem movimentado agora para quem vai no sentido do centro. Tem redução da velocidade na altura da Avenida Aricanduva, tem lentidão na passagem pelo viaduto Pires do Rio e no acesso ao Parque Dom Pedro II. Quem utiliza a Radial Leste agora no sentido do bairro vai fazendo o caminho tranquilo. Ganhe pontos e sticks em cada abastecimento nos postos Shell com o app Shell Box para aproveitar os melhores benefícios no Shell Box Clube. E os pontos sobre o trânsito estão aqui. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Trânsito. Aumentou o movimento pelo sistema Anchieta Imigrantes na direção do litoral. Na descida de serra, trânsito carregado agora pela rodovia dos Imigrantes entre o quilômetro 45 e o 50. A Anchieta vai livre e a subida para São Paulo tem boas condições agora. Vem fazer a sua festança no Arraiá Atacadão com ofertas em produtos Ioki, Quitano, Coca-Cola sem açúcar, Coate e muito mais. Aproveite! Atacadão, lugar de comprar barato. Vimos coisas incríveis. Revoluções, pandemias, desastres, manifestações, celebrações. Momentos eternizados em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital. Nada importante foi ignorado por quem ouve a Bandeirantes e nada vai se perder no tempo. Testemunhamos, relatamos, trazemos os pontos de vista para o debate. Nossa hora é sempre o agora. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Trânsito. Pela Avenida dos Bandeirantes, trânsito lento agora para quem vai no sentido da Marginal do Pinheiros, entre a região do Viaduto Jabaquara e a passagem pela Alameda dos Guainumbis. Depois dali a condição melhora e o motorista vai bem até a chegada à Marginal. Quem vai no sentido da Rodovia dos Imigrantes enfrenta o trânsito bem movimentado agora, mas não chega a pegar congestionamento pelo caminho. Vem para o Feirão BV, compre seu seminovo hoje, direto com o dono e comece a pagar só no fim do ano. Acesse bv.com.br e veja mais condições. Rádio Bandeirantes. 10h26. Vamos ver se agora vai, hein? Vamos ver se agora vai. A gente vai restabelecer aqui o contato com o inspetor saúde, o professor Cláudio Lima. Me disseram que ele está aqui na linha 2. Vamos ver. Professor, tá me ouvindo? Ô, Danilo, tô ouvindo agora. Vamos lá, vamos tentar continuar aqui, professor. Rapaz, essas bactérias, elas se reúnem e fazem isso, viu? Que é pra gente não eliminá-las. Olha, professor, eu estava perguntando antes de cair a conexão sobre os alimentos que a gente pode congelar e aqueles que a gente não deve congelar, né? Então, mais uma vez, dos ovos frescos, na casca, bem cozidos, esses a gente não pode congelar. Agora, produtos que normalmente as pessoas congelam e que não deveriam. Ah, tá. Então, por exemplo, esses molhos, base de farinha de trigo, o que tem amido de milho, por exemplo, molho branco, esses alimentos, eles tendem a sofrer uma separação, né, durante o congelamento, as fases. Então, eles não ficam agradáveis, eles não ficam gostosos, né, muda a textura, tempo e tal. Essas massas cozidas também não é uma boa ideia. Ovo, nem pensar. Ovo, ele pode partir, né, nem cru, nem cozido, nem nada. São alimentos que não são interessantes. Não porque vá causar algum problema microbiológico, mas um problema mesmo de sensorial, né? De textura, essas coisas. Maionese também? Então tudo que é derivado também nem pensar. Não, maionese, laticínios, iogurtes, gelatina, essas coisas não são legais.
Agora, muita gente sofre com a oscilação aí de energia, não é? Falta luz, tem uma queda ali na energia. Por quanto tempo os alimentos aguentam, resistem ali na geladeira sem energia? Depende de produto para produto? Tem uma média para todos em comum? 1 hora, 2, 10? Não tem. Não tem porque varia muito. Inclusive, dentro da própria geladeira, né, a gente tem várias zonas, pelo menos 3 aí diferentes. Então, temperaturas mais baixas e temperaturas médias, temperaturas mais altas, tanto que a gente deve armazenar os produtos de acordo com cada, cada espécie, né? Então, os laticínios, as verduras a gente coloca mais embaixo, então isso varia muito. Agora, o que tem de pergunta aqui dos nossos ouvintes, a gente vai começar a atender aqui. Antes, mandar um abraço aqui pro Murilo Ruff, que tá ouvindo a gente no rancho. Que legal, obrigado, viu, Murilo? Tá aí conosco também, grande cantor. Agora começar a repassar as dúvidas, né, dos nossos ouvintes. O que tem de mensagens aqui, a Beth pergunta o seguinte, então, mais uma vez essa questão, né, doutor? E aí as pessoas vão perguntando do produto que mais consome, mas a Beth quer saber, o produto venceu hoje, dia 1º, tem um X dias para continuar ali consumindo dentro da validade? Ela pergunta especificamente sobre cápsulas de café, mas aí é difícil saber, mas então por mais alguns dias ele continua seguro para consumo? Exatamente, não dá pra gente falar uma média para todos, porque cada caso é um caso, são testes totalmente diferentes de um produto para outro, mas assim, como a gente falou aqui no começo do programa, né, se der meia-noite não quer dizer que o produto não vai mais poder consumir. Você pode consumir aí no dia seguinte, principalmente, por exemplo, o iogurte. Ele pode ser consumido aí depois de 2 dias, 3 dias, tá sem problema, tá? Mensagens de áudio aqui também, perguntando sobre guardar alimentos na panela. Vamos ouvir. Bom dia, Danilo, doutor. Sou o Guga Palmeirense de Ribeirão Pires. Fala, Guga. Danilo, eu queria saber do doutor, sabe quando sobra o almoço, a janta que nós vamos pôr na geladeira? Falaram que não pode guardar na panela. É verdade? Tem que guardar numa travessa de vidro? Eu costumo guardar naquelas, vou falar a marca aqui, né? Na Tupperware, aí, na famosa Tupperware, né? Mas o ouvinte pergunta, o Guga pergunta sobre a panela, doutor. E aí? Na verdade, a gente evita colocar essas coisas grandes na geladeira, travessas, panelas, porque dificulta a circulação do ar. A geladeira é uma fábrica de vento, né? E ela fica circulando aquele ar para homogeneizar a temperatura ali o máximo possível. Aí, se você colocar objetos grandes, como uma panela ou uma travessa, vai dificultar a circulação do ar, né? Então a gente parte para coisas mais, como você falou aí, né? Uma vasilha com tampa, uma coisinha mais geometricamente melhor para não ficar atrapalhando a circulação do ar e conservar bem o alimento. Luiz Fernando da Praia Grande, excelente programa, litoral com céu limpo, dia agradável. O Claudinho Teixeira de São Bernardo do Campo também está aqui conosco, obrigado aí pela audiência. O Antônio Grava, muito legal a entrevista, né, sobre aí a validade dos alimentos, e aí o inspetor saúde, o professor Cláudio Lima, vai falar dos perigos escondidos na cozinha também, aquela esponjinha que faz aniversário, essa é perigosíssima, né, professor? Rapaz, essas esponjas é um caso sério, né? O pessoal quer ficar 1 mês com a esponja. Não pode, né, Danilo? Então, trocar a esponja aí, vamos fazer uma campanha aí, troque a sua esponja, né? Mas assim, porque depende, né? Não tem uma validade certa também. Porque é o seguinte, se você mora sozinho, Danilo, então a sua esponja vai aguentar mais aí 2 semanas, né? Você não suja muito. Agora, se você tem uma família grande, 1 semana aí é um prazo bom para você trocar a esponja. 1 semana, então? A Cleusa Muniz tá adorando aqui o papo. Ela pergunta se os alimentos precisam estar frios para guardar na geladeira ou pode ser quente ou morno? Pronto, excelente pergunta. Quem é que perguntou? Cleusa Muniz. Cleusa, muito obrigado pela pergunta dela, muito, muito importante. Assim, a gente faz a comida, então a comida está muito quente. Se colocar na geladeira, vai danificar o aparelho ali e tal, vai dificultar o aparelho trabalhar legal e manter a temperatura dos alimentos que já estão lá. Por isso a gente não bota quente. Então a gente espera amornar, a temperatura ficar mais amena, né? E
Depois você coloca, atenção agora, essa dica importante, você coloca na geladeira destampado, porque o ar gelado vai entrar em contato com a comida e vai tirar o calor da comida, para que essa temperatura baixe. Se eu colocar com a tampa, ela não vai fazer isso, vai demorar muito. E dentro da embalagem ali, vai formar um microclima ali, as bactérias vão crescer. Então como é que a gente faz? Deixa amornar um pouquinho fora da geladeira, para não danificar o aparelho. Depois você coloca na geladeira destampado por uma meia hora. E aí depois você tampa. A Denise Corrochano está perguntando aqui, acho que já foi respondido, né, professor? Mas ela pergunta, quando fazemos arroz, feijão na panela e guardamos a panela na geladeira, tem algum risco de contaminação dos alimentos? Não, pelo que a gente já falou aí, a panela em si não causa nenhum problema não. É só a questão da circulação mesmo, manutenção da temperatura da geladeira. A Ângela de São Vicente, ela fala, vários cozinheiros indicam que a clara do ovo pode ser congelada para uso posterior. Pode ou não, professor? Não tem problema não, congelar a clara do ovo. A clara do ovo não, né? Não. Tem perguntas de áudio aqui também, vamos lá registrar aqui a participação dos nossos ouvintes no 11 99904 8756. Como sempre, Danilo, você com um excelente programa. Eu gostaria de saber se uma torta de farinha de trigo a gente pode congelar. Muito obrigada, Delmira de Santos. Obrigado, viu? E aí, professor? Ela quer congelar uma torta de farinha de trigo. Não tem problema não, viu? Ela pode congelar a torta, é seguro, não tem nenhum problema. Agora tem uma outra questão aqui que a gente vai trazer, não é? Que essa gera discussão, debate e até fake news, não é? Notícias falsas. Sobre o leite, professor, sobre o leite, aí a gente vai ali ter várias discussões, né? Primeiro eu queria saber sobre aqueles quadradinhos coloridos que a gente vê ali ao fundo da embalagem do leite, não é? O que significa isso? Existe também um número na embalagem e na internet já vimos de tudo, né? Falando que o leite é processado 2, 3, 4, 5 vezes, perde a validade, o supermercado volta. E o que significa, afinal, aqueles quadradinhos coloridos e também um número naquela embalagem? Certo. Então, Danilo, excelente pergunta. Inclusive, hoje é o Dia Mundial do Leite. Opa! Hoje se comemora o Dia Mundial do Leite. Então, excelente. Existe realmente uma fake news com relação a esses quadradinhos. Esses quadradinhos são coloridos, né? Vai aí rosa, azul, amarelo, branco, ele vai... É uma escala de cores. O que acontece aquilo ali é uma espécie de teste que a indústria faz. Teste de quê? Teste da tinta, da impressão na embalagem. Essas embalagens são coloridas. Tem as marcas, as logomarcas que fabricam os... Então, é uma paleta de cores e a indústria faz isso aí como um teste. Não tem relação nenhuma com o produto dentro da embalagem. Aí as pessoas criaram essa história. Não, se tiver o número 6, é processado 6 vezes. Se tiver o número 2, nada a ver. Isso é só questão de embalagem, tá? As pessoas podem ficar... Não acontece só no leite. A embalagem longa... Ele ia dizendo ali, caiu de vez aqui a conexão, mas o professor, o Cláudio Lima, inspetor de saúde, ia dizendo então daqueles quadradinhos coloridos que ficam na embalagem, né? E não só isso, mas também os números, né? O Augusto Carlos da Rocha diz aqui que é um teste gráfico, né? Mas pois é, Augusto, isso é super importante, né? É super importante a gente saber exatamente o que significa, porque senão tem essas fake news, né? Essa boataria que circula na internet de que o leite é processado mais de uma vez, né? E então nada mais é de que um teste gráfico, é isso? Então, já na impressão da embalagem, isso já vem na própria impressão, né, professor? Isso, Danilo, exatamente. Já é um teste gráfico, né? E não tem nada a ver com o produto, com a conservação, com a validade, se o produto foi reprocessado.
Ele fala, o produto foi para a gôndola do supermercado, não vendeu, aí traz de novo para reprocessar. Isso não existe, porque o alimento ele não aguenta, nem que a indústria quisesse. Ele não... alimento é sensível, são substâncias químicas delicadas, proteínas, aminoácidos, tal. Então se você ficasse aquecendo isso, eles iam destruir o alimento, não tinha como, né? Isso é realmente uma fake news. Mas eu quero até parabenizar você pelo seu programa, você ter esse quadro Plantão Médico, que é muito importante, porque hoje em dia, Danilo, a internet, ela divulga muita coisa absurda, assim que eu fico impressionado, né? Agora, teve uma outra discussão, professor, você até gravou vídeo sobre isso, e ainda falando sobre o leite, né? A gente conversou essa semana até para alinhar a entrevista e apareceu ali algumas desinformações a respeito da composição do leite. Você poderia falar a respeito? Sim, outra fake news também muito grave. Tem pessoas, aí até profissionais, que falam que o leite tem substâncias como, por exemplo, formol, que seria colocado para conservar o leite por muito mais tempo. Água oxigenada e até soda cáustica, né? Você pode encontrar facilmente aí na internet, no Google, essas fake news. Eu recebo o tempo todo isso. Então, assim, quero dizer para as pessoas ficarem tranquilas. Eu sou engenheiro de alimentos, como você falou no início, e tenho muitos colegas engenheiros de alimentos que trabalham dentro das indústrias de laticínios. Isso não é verdade. Não, o leite não é adicionado de soda cáustica, nem de formol, nem coisa nenhuma. Até porque, se a indústria fizesse isso, quem ia comprar o leite, né, Danilo? Todo mundo ia morrer. Já tinha consumir. Então, isso é fake news, gente, por favor. O Marcelino Lupe ouvindo a gente, ele que é de Santo André, mas hoje está em Fortaleza, né? Aproveitando aí o feriado, mas sempre na escuta, na sintonia. Agora, tem mais mensagens. Essa aqui é sobre leite ainda. Vamos colocar aqui, registrar a participação dos nossos ouvintes. Excelente programa, como sempre, né? Eu gostaria de saber se existe algum prazo, alguma tabelinha, alguma coisa assim. Por exemplo, o leite que vence no dia 1º, numa embalagem Tetra Pak, ele tem alguma tabelinha para especificar um tempo, 15 dias, 20 dias, um mês ainda de garantia. E a eficácia da lata é maior que a eficácia da embalagem Tetra Pak. Existe alguma diferença muito marcante entre as duas? Obrigado, é Maurício Vilela, de São Paulo, de Higienópolis. Valeu, Maurício, obrigado. E aí, professor? Danilo, ficou um pouco ruim para mim, que eu estou aqui no telefone celular, e às vezes falha um pouquinho. Você pode só repassar para mim? Claro, a diferença, né, da qualidade ali do leite, né, das embalagens, da caixinha, de saquinho, de lata, enfim, de outros tipos de embalagem, se há alguma diferença na qualidade, se uma é melhor do que a outra ou não? Ah, sim. Não, em forma geral, a qualidade é a mesma, né? Não tem tanta diferença, não. O que muda é o processo, a forma do processo, que vai interferir basicamente na validade do produto. Mas em termos de qualidade nutricional, tudo isso fica. Ele pode consumir o leite em pó, pode consumir o leite líquido, o leite também de saquinho, né? Não sei como vocês chamam aí em São Paulo, aqui chama barriga mole, leite de saquinho. Então não tem muita diferença, não. O Giorgio pergunta o seguinte: é verdade ou mito que carne, após descongelada, não se pode congelar novamente? Na verdade, sim. Os alimentos, depois de preparados, no caso dele aí, ele deve estar falando da carne in natura, né? Então, congela a carne e depois descongela. Então, a gente disse que para descongelar somente uma vez. Congelou, descongela e consome. Porque se você congelar, descongelar, tira um pedaço, guarda de novo. Descongela, guarda de novo. Não. Então, você porciona o consumo ao longo da semana. Se você vai consumir, 3 vezes na semana, você faz 3 pedaços, congela e vai tirando pedaço por pedaço, para que você só descongele uma vez. Então, é seguro descongelar só uma única vez. Então, essa era a dúvida também da Neide do Tatuapé, né? Bom dia, Danilo, bom dia, professor. Ainda sobre o que pode ser congelado, eu vou ao supermercado, compro um pedaço de carne e peço para moer. Posso congelar em casa para uso futuro? Então,
nesse caso pode, uma vez. Pode sim, ela pode congelar. O que ela não pode é a mesma coisa, descongelar várias vezes. Descongela e descongela, congela e descongela. O Luiz Fernando também tem dúvida com relação ao congelado, né? Quanto tempo pode se conservar os produtos, né? In natura, aves, suínos e bovinos, o industrializado, hambúrguer, salsicha e os produzidos e feitos em casa, né? Feijão e carnes. Então, para congelar todos esses produtos, tem ali algum padrão para todos eles, professor? Não, vai variar de acordo com cada tipo de produto, né? A composição dos alimentos muda muito. Carne é basicamente proteína, feijão tem, mas também tem carboidrato, então muda muito. Mas no caso de ave, suíno e bovino, a gente pode passar aqui para o nosso ouvinte algum tempo? Sim, as carnes podem ficar bastante tempo, 2 meses, 3 meses, não tem problema. E os produzidos em casa, no caso do feijão, por exemplo, esse menos? Também aguenta bastante tempo. Fez, congelou, como a gente falou, já congelou, tá? Porque se descongelar, só uma vez. A Maria Marinheiro do Ipiranga está adorando aqui o bate-papo, a Loreta Bellini está chegando agora também participando conosco, e a Edilene Soares, fiquei devendo, né, a pergunta dela quando caiu aqui a conexão, ela quer saber sobre as frutas na geladeira, não é? Se devem ser armazenadas na geladeira e se ela pode congelar algumas frutas. Sim, essas frutas mais frias, assim, vamos dizer, como morango, mirtilo, essas frutas, elas aguentam congelamento. Mas, por exemplo, banana não fica legal porque ela escurece, passa por um processo de escurecimento enzimático, não vai estragar, mas ela não fica legal, fica preta, fica escura, às vezes fica amargando um pouquinho. Então, não se deve congelar, por exemplo, a banana. Tem perguntas de áudio chegando aqui também. Vamos lá, mais uma aqui. Bom dia, Danilo. Então, eu gostaria de saber se a gente deve sempre ferver o leite, não importa qual a embalagem. Beatriz de Praia Grande. Obrigado, Beatriz. Leite? Se deve ferver o leite. Ferver? Isso. Não tem necessidade. Não tem necessidade, porque assim, a fervura é para matar micro-organismo patogênico, que causa doença. E na indústria já é feita a pasteurização. No caso do leite longa-vida, ele dura mais, porque o processo é mais violento, vamos dizer assim, as temperaturas são mais elevadas, e também por causa da embalagem, então ele dura mais tempo. Do leite saquinho dura menos tempo, porque o processamento é mais ameno, mais suave. Mas não precisa ferver, porque não tem necessidade. O Carlos Eduardo quer saber, professor, se produtos enlatados, já abertos, se ele pode colocar na geladeira. Sim, ele pode colocar transferindo para uma vasilha, que nem você faz aí na sua casa. Você abre lá o enlatado, tira daquela... Porque a lata pode ter algum processo aí de reação, soltar alguma substância. Então, ele transfere você falou, né, para a vasilhinha. Isso. E aí guarda tranquilamente. Agora, observar na embalagem quantos dias vale depois de aberto. A Regina Barros está aqui acompanhando o programa de São Carlos. A gente já falou aqui sobre o descongelamento, né? Que é melhor na parte de baixo da geladeira, mas nunca fora. Então, em temperatura ambiente, jamais, né, professor? Gente, isso aí é muito importante. Danilo até falou aí na época do Natal e Réveillon, essas épocas de festa, Danilo. Geralmente é a época que acontece mais problema com infecção e intoxicação alimentar, porque as pessoas começam a preparar a ceia desde cedo. Nessa época aqui no Nordeste também, época junina, sabe? Estamos começando junho e hoje. Então, fica muito alimento exposto em cima das mesas, tal, e é festa, muita festa, e aí acaba deixando o alimento fora da temperatura ideal e ele acaba sendo contaminado. Mas você vê, né, professor, como é importante, né, a gente ter esse espaço aqui de prestação de serviço, né, e tê-lo aqui no programa para esclarecendo essas dúvidas do nosso dia a dia, não é, que a gente vai por hábito, por geração em geração, vai passando ali alguns hábitos e a gente vai continuando tocando e fazendo e repetindo o erro, né? As pessoas estão aqui com muitas dúvidas, né, ainda sobre o descongelamento. O Daniel Mesquita pergunta se pode usar água quente para descongelar. Não precisa.
descongelar, é que a gente falou, tira do congelador ou do freezer, coloca na parte de baixo da geladeira e tá tranquilo, tá seguro, você se programa. É porque às vezes as pessoas querem uma forma rápida e acabam fazendo essas coisas, mergulhar na água, colocar um ventilador, deixar na temperatura ambiente, e aí acaba deixando que o alimento cresça, o micro-organismo no alimento. Então, assim, você se programar é a melhor coisa. Se eu vou usar o alimento depois da manhã, por exemplo, aqui em minha casa, eu moro só eu e a minha filha, eu compro as bandejinhas de carne, guardo no congelador. Aí eu vou consumir no outro dia no almoço, eu coloco na parte de baixo da geladeira, que ela vai descongelar durante a noite toda. Agora, acordar de manhã, quiser descongelar o alimento na marra, aí complica. O Vanderlei tem uma pergunta aqui, vamos colocar em áudio aqui agora. Bom dia, Danilo. Oi. Vanderlei de Naviraí, Mato Grosso do Sul. Gostaria de saber com o doutor aí o que as indústrias adicionam nos leites de caixinha para que ele dure bastante nas prateleiras do supermercado, sendo que eles não estão em nenhum tipo de refrigeração. É adicionado algum produto químico, algum componente, alguma coisa ali para durar, professor? Não, eu vou explicar, essa pergunta dela é muito boa. O leite, ele é micro-organismos normais, que não vão causar doença, mas que vão estragar o alimento. Então eu tenho que me livrar dessas pestes. O que é que a gente vai fazer? A gente aquece o alimento e se livra dessas bactérias e envasa naquela caixinha que é protegida, ali que vai ajudar o alimento a se conservar muito tempo, fora da refrigeração. São duas coisas, é o calor da ultrapasteurização, o alimento vai 140 e poucos graus. E depois eu invaso numa embalagem que tem 7 camadas. E também não tem, depois que eu invaso, contato com luz, nem ar. Então, é por isso que o alimento demora. Eu entendo as pessoas assim, mas só pode ter alguma coisa dentro, porque como é que pode? O de saquinho dura 3 dias e o outro dura 3 meses. É claro que as pessoas ficam assim, desconfiadas. Mas é o tipo de processamento, é a tecnologia. Então, é só isso, pode ficar tranquilo. Mais dúvidas aqui dos nossos ouvintes, agradeço, né, a todos os ouvintes que estão mandando mensagem, participando aqui, obrigado pela companhia. O Gilberto Almeida do Jardim Universal quer saber, ele fala que na casa dele ele costuma comprar o queijo Minas, mas antes de consumir, ele joga água fervendo. Ele pergunta se há necessidade desse processo todo, professor. Não, isso aí eu desconheço. Eu não sei por que ele faz isso. Qual é a finalidade, assim, não entendi, mas... Não tem necessidade. Não tem necessidade. A Ana Cristina Souza, Danilo, pergunte ao professor se com relação à carne podemos congelá-la ao chegarmos das compras e depois, ao prepará-las, congelá-las novamente já preparada ali com o preparo todo, com os temperos. Congelar, então, sim, pode? Pode fazer, tranquilamente. Pode fazer, sem problema. O Mário também está aqui acompanhando a gente, o Mário José Cardoso, a Vera Prestes, a outra Vera Pirilo também, a Toninha Escatena mandou mensagem carinhosa no Facebook, a Nelly Melo também, Nelly Melo aqui participando, a Ana Maria Bonacossi, Vacaro, mas fácil falar o Vacaro, viu, Ana Maria? Desculpe aí, Ana Maria Vacaro também participando, a Maria Cristina Escanhola, Maria Elizabeth Gianotto, a Elizabeth Tiche, a Marina Queiroz, muita gente participando, lembrando que a entrevista depois a gente vai editar direitinho os pedaços que a gente teve ali uma falha na conexão, mas a entrevista na íntegra, essa prestação de serviço e as dúvidas todas no YouTube e também nos agregadores todos de podcast, tá? No Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Apple Podcast. Vamos colocar mais duas aqui, vamos colocar mais duas mensagens aqui dos nossos ouvintes, vamos lá. Cerqueira de Osasco. Em relação ao alimentos, a gente preparou o almoço, aí não tá calor, pode deixar na panela ali em cima do fogão até a hora da janta ou isso não é bom? O ideal já é pôr na geladeira? Excelente pergunta. É assim, fez o almoço, gente, no máximo 2 horas na temperatura ambiente. Passou de 2 horas, não pode mais. Então assim, deixar o almoço no fogão para janta, não pode. É a mesma aplicação para o self-service, por exemplo. Aquele self-service você chega e tem só uma bancada e as traves estão em cima ali, sem calor nem nada, aquilo é perigoso, porque ele está na temperatura ambiente, ele aguenta até 2 horas.
Então você tem que ir no self-service, Danilo, que tem aquela cuba e embaixo passa água quente que vai manter o alimento na temperatura segura, certo? Então, assim, nada de deixar o almoço para janta, nem a janta para o café da manhã, nada disso. Mais uma aqui, dá tempo, mais uma aqui pra gente encerrar. O Sérgio Nogueira, de São José dos Campos, ele quer saber se o leite longa-vida é um leite mais fraco. Não. Em termos de nutrição, aspectos nutricionais, é um leite bom, igual aos outros leites. Mais uma aqui de áudio, vai, mais uma pra gente encerrar. Bom dia, Cleiton Luiz, de São Bernardo do Campo. Tem uma preocupação grande com frios, bandejinha já embalada no mercado, mesmo fatiado que a gente compra, a gente nunca vai saber a validade. É verdade isso, doutor? Quando você pede para fatiar, né, e aí você recebe ali na bandeja para dificuldade de encontrar validade, professor? Se dura mais, fatiado? Não, ele pergunta da validade dos frios. Ah, sim. Então, fatiado ali no supermercado, quando ele coloca na geladeira, dura também 5 dias, 7 dias. Queria agradecer aqui demais o professor Cláudio Lima, inspetor de saúde, participando aqui com a gente. Não deu pra gente atender e registrar outras mensagens aqui dos nossos ouvintes, não é? Mas a gente marca uma próxima com o professor Cláudio Lima. Passar aqui o Instagram para os ouvintes que quiserem continuar acompanhando os vídeos, né? Tudo que o professor publica aqui nas redes sociais é só seguir no Instagram, @InspetorSaúde, @InspetorSaúde no Instagram, e ainda tem um canal no YouTube. Professor, obrigadíssimo aí pela atenção, pela disponibilidade, pelo seu tempo aqui com a Rádio Bandeirantes, viu? Danilo, eu que agradeço, fico à disposição, parabéns, esses programas fantásticos. Você já ganhou agora um novo ouvinte, vou ficar ouvindo direto. Muito obrigado, professor. Bom fim de semana, viu? Um abraço. Outro. 10 horas,